Shalom, a paz do Senhor, meus queridos amigos, meus irmãos, prazer uma vez mais estar com vocês para mais esta lição da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje nós vamos trabalhar com a lição de número 9, cujo tema será a conspiração de Amã contra os judeus. Atenção, você que ainda não é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever, é de graça, não custa nada para você e ajuda para que a palavra de Deus que é transmitida aqui, ela possa ganhar maior relevância dentro aqui da plataforma do YouTube. Então, não esqueça aí de se inscrever no botão que está aí próximo, você vai achar e pode se inscrever. A conspiração de Amã contra os judeus é a lição de hoje. O texto áureo está em Mateus capítulo 10 e o versículo de número 22, onde Jesus disse o seguinte: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." A verdade prática diz: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Realmente, não dá para servir a dois senhores. Temos que amar a um e aborrecer o outro, disse Jesus. A leitura bíblica está em Ester, capítulo 3, do versículo 7 ao 11, e capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Vamos para a introdução aqui da revista e traremos também os comentários. Na introdução diz: na lição anterior vimos que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Queridos, Israel tem a sua batalha física, material, tangível, ao passo que a igreja tem a sua batalha espiritual. Os dois povos de Deus batalham. A igreja tem suas lutas, Israel tem outras. O inimigo de Israel, ele é físico. Israel luta contra nações que pelejam desde o ano 1948, quando a fundação do moderno Estado de Israel. De lá para cá, 70 e tantos anos de batalhas, de lutas, e culminará com a batalha do Armagedon, quando o anticristo invadir a terra de Israel. A igreja, por sua vez, tem suas batalhas espirituais. Batalhamos contra as hostes espirituais da maldade. E Israel sobrevive porque a mão de Deus tem sido sobre aquela nação. Deus não abandonou a quem outrora fez promessas. Israel vive porque Deus tem planos com esta nação. Israel haverá de ser cabeça em todo o globo terrestre, porque o Messias, o Senhor Jesus, voltará e reinará a partir de Israel. Tópico 1 da nossa lição: o plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias, abre aspas, "Por que transpassas o mandato do rei?" Ester 13:3.
Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-los a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda, conforme diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Ou seja, os grupos sociais, sejam quais forem, seja igreja, seja escola, faculdade, família, aonde tiver pessoas haverá problemas. Os seres humanos são imperfeitos, cada um demonstra a sua animalidade, sua carnalidade e deixa exaurir os seus defeitos, que muitas vezes sobressaem as virtudes. E ali surgem ciúmes, intrigas, mexericos, fofocas, invejas. E não foi diferente no caso de Amã, que foram denunciá-lo a Amã, que Mardoqueu não se prostrava diante dele. Enfim, aquelas intrigas proporcionaram uma avalanche de problemas sobre o povo judeu daquela época. Não fosse Mardoqueu interceder junto a Ester e Ester junto ao rei, haveria um genocídio tremendo já naquela época. Deus pôs sua mão porque estava Deus preservando a linhagem do Messias, porque Jesus haveria de vir daquela nação, daquele povo judeu. A extensão do plano, subtópico 2. O Império Persa abrangia todo o Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo ao outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Você percebeu o tamanho do ódio de Amã. Amã é um tipo do anticristo. Aquele mesmo espírito, aquele mesmo intento que houve em Amã, haverá no anticristo. De perseguir judeus, de perseguir aqueles que amam a sua palavra. Perceba o tamanho do ódio, até onde chega o ódio de uma pessoa. Amã, ele foi um instrumento satânico naqueles dias, em todas as épocas. Há o espírito do anticristo, não confunda com o anticristo. O anticristo será uma pessoa, terá sua nacionalidade, terá a sua particularidade. Mas o espírito do anticristo, ele pode estar em qualquer pessoa que intente o mal contra Deus e contra o povo de Deus.
Em todas as épocas, o espírito do anticristo esteve agindo para matar, roubar e destruir. Subtópico 3, astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero entendendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria a lei do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de pratas, cerca de 350 toneladas. Não era coisa pouca, não. Para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Assuero deixou-se manipular. O suborno, o dinheiro, ele até hoje ele mexe com o ser humano. E Amã prometeu ali entregar grande soma de dinheiro aos cofres do Império Persa. E Assuero deixou-se dominar por isso. Não teve Assuero a sabedoria, não teve a prudência, ele não quis nem saber que povo se tratava. Então perceba que lá na frente, por intermédio de Mardoqueu e Ester, Assuero mudou o decreto. Mas toda essa dor de cabeça, tudo isso poderia ser evitado se Assuero agisse com prudência. Nós que lideramos, precisamos ter essa cautela nas decisões, não sermos afoitos, apressados, mas agir com amor, com prudência, sabedoria, para que erros não sejam cometidos. Faltou isso em Assuero e deixou-se ser convencido pelo maligno Amã. Vamos adiante aqui no nosso comentário. Seguindo aqui, tópico 2. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. O pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. E que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Desde Caim, o mal já estava prevalecendo. O mal sempre vai conviver conosco, lado a lado. A pessoas de Deus terá pessoas más. Em paralelo,
vai ter a semente do bem e a semente da serpente. O que eu e você não podemos é nos deixar contaminar e ser vencidos pela malignidade daqueles que nos cercam. A violência apavora a humanidade em todos os tempos. Conviva com isso, busque a proteção divina, se agarre com Deus, só Deus para nos livrar. Subtópico 2, bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Então, queridos, é o que nós aqui comentávamos. Só Deus para nos preservar da astúcia do ser humano. O ser humano é vingativo, é mau, inveja e deseja a destruição. Aqui, quando soube Mordecai que tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Esther, capítulo 4, versículo 1, no hebraico está escrito o Mardahai, ou seja, o Mardahai, ou seja, o Mordecai, Yadá et kol asher naaseh, vaikra Mardecai, ou seja, perdão, Mordecai, et begadaiv, vailbash, sak, vaefer, vayetse betor, chair, vaizak, zeaka, gedolá, umará. Ou seja, saiu pela cidade, Rair, Vaizak, com grande clamor e amargo, e clamor amargo, ou seja, Mara, amargo, grande, Gadol, ele clamou, vai dizer o texto, Gedolá Umará, com grande clamor, ele saiu a gritos de choro, vestidos de sac é pano de saco, éfer e cinza, ou seja, era um costume judeu de grande tristeza. Assim se vestiu Mardoqueu ou Mordecai, chamando a atenção de todo o povo judeu, porque se ele não fizesse isso, todo o povo seria exterminado. Às vezes nós temos que externar, clamar e buscar socorro de Deus, porque se ele não tivesse feito isso, todo o seu povo seria exterminado. Subtópico 3, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos.
os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Esther, capítulo 4, versículo 3. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, lideradas por Zorobabel, de outro lado, havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos Ageu e Zacarias. Agora, todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração, ou seja, por que precisamos? O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com a vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Fica aqui o registro. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Olha o que está escrito. Kol kavel dena malka dari avesh resham kitavá veessará. Ou seja, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima, no quarto, onde havia as janelas para Jerusalém. Eu acho que eu estava lendo aqui o versículo 10 no hebraico. Vamos ler o 11. Ve Daniel Kdi Yadá Di Reshim Ketavá Alevaite Verravin Petihan Lebeilitem Neged Yerushalem Vezimnin Telatá Viomahu Barer al Berrohi Umetzale Umode Kadam. Versículo longo. Elahem kol kavel di Hava aved min kadimati dena. Ou seja, olha só que texto longo este. Era o 10, sim, eu que tinha lido até a metade. É que o 10 no português é o 11 no hebraico. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Deus, como costumava fazer, diante do seu Deus. Então Daniel tinha o hábito de fazer oração em todo o tempo. Ele não esperou ter luta para orar. Tem muita gente que espera ter primeiro as suas lutas para depois lembrar de orar. Não faça isso. Ore em todo o tempo, assim como Daniel fazia, 3 vezes por dia. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico as 3 orações de Daniel. Procure aí no vídeo e certamente vai ser bastante proveitoso para a sua vida. Vamos para o tópico de número 3, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como a do século XIV,
quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV. A partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III, o objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Todo mundo fala do Hitler e, claro, Hitler foi um genocida. Ninguém está aqui de maneira nenhuma querendo defender Hitler. Mas já havia na Europa, naqueles dias anteriores a Hitler, uma grande perseguição aos judeus. Hitler ele foi um produto desta perseguição. Ele foi mais um que veio na sequência, mas todo o cenário da época já influenciava para que houvesse perseguição aos judeus. Você vai ver ali o Papa Paulo III, que criou os primeiros guetos, que eram aqueles subúrbios, eram condomínios, vilarejos fechados, onde só entravam judeus, e houve muita perseguição, tortura. Anterior a Hitler, o povo judeu já estava sendo perseguido. Subtópico 2, antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX. Na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra, 1939 a 45, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. É o que nós falávamos e você conhece essa história. Na Polônia, agora dominada pelo Império Alemão, nas concentrações de Auschwitz e outras, nas câmeras de gás, 6 milhões de judeus foram exterminados. Só no final da Segunda Guerra que foram ter noção do que Hitler estava fazendo. Então foi terrível esse período sombrio, trevoso da história. Eu acho que foi o ápice da perseguição dos judeus. Claro que o anticristo vai fazer isso no período da tribulação. E quando os judeus ou o Estado judaico israelense estiver perto do seu extermínio, é quando Jesus descerá do céu para acabar com a guerra do Armagedon e estabelecer os 1000 anos de paz.
Subtópico 3, antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Era o que eu acabava de mencionar. 7 de outubro de 2023 ficará na história, quando o Hamas, grupo terrorista da faixa de Gaza, invadiu a terra de Israel e matou mais de 1.500 pessoas, 1.200 pessoas. Outras 200 e tantas foram levadas reféns, algumas ainda estão vivas na faixa de Gaza, passado mais de 300 dias, data de hoje aqui desse vídeo, e outras tantas morreram, outras foram resgatadas, apenas os seus corpos, porque morreram no cativeiro. Lamentável. Isso culminou com a resposta israelense muito forte, que devastou a faixa de Gaza, porque aquele grupo terrorista precisava realmente receber uma resposta dura de Israel. Mas isso tem sido uma guerra que não vai parar. A tendência é piorar, culminando com a chegada do anticristo, que vai querer o extermínio da nação de Israel. E tudo isso está previsto na Bíblia e vai acabar acontecendo, mas Jesus vai voltar a tempo e defender o Estado de Israel. Conclusão: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também pelo apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém, Salmo 122, verso de número 6. Fica aqui o registro dessa importante lição. Vamos ver aqui o Salmo 122, como está no texto hebraico. Orai pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Sha'alu Shalom Yerushalayim Ishlaif Ohavaich. Ou seja, orai pela paz de Jerusalém, de Jerusalém. Ishlaif Ohavaich. Ou seja, e prosperam aqueles que te amam. Shalá, palavra que pode ser traduzida prosperidade, tranquilidade, sossego.
Sejam sossegados, tranquilos aqueles que amam a Jerusalém. Jerusalém, a terra de Israel, irá se dobrar ao Messias, ao Senhor Jesus, por ocasião da sua vinda, para defender o Estado de Israel do seu extermínio pelos exércitos do Anticristo. Muito obrigado por ficar até aqui conosco. Não deixe de assistir outros vídeos aqui no canal e convidar você para a semana que vem. Estaremos, permitindo Deus, falando sobre a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.